Lá vai o Orlando Ribeiro ser obrigado a mexer de novo no meio de campo do Santos. Desta vez foi num treino em que o Ed Carlos teve uma lesão no ombro e não vai poder jogar contra o Atlético Paranaense. Tem alternativas. Eu vou dizer aqui a que eu acho ideal para a quarta-feira. A partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com este tema que é a montagem do Santos pensando no jogo contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, um jogo que eu diria pode sacramentar a condição do Santos de tranquilidade no Brasileirão. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, sabadão, né? Que nós tivemos jogo da base, meninos do Sub-11, do Sub-13 vencendo, né? Sub-11 eu consegui assistir contra o Grêmio São Carlense, passou no canal do YouTube lá do Grêmio São Carlense, o Santos venceu, o Cauã Basile fez gol, enfim, foi um jogo divertido dos meninos lá do Sub-11. Sub-11 foi isso, falei certo. E claro, a gente está nessa expectativa da montagem do time para quarta-feira. Até porque, como eu disse no vídeo anterior, o Orlando Ribeiro tem tempo, né? Uma coisa que ele está tendo esses dias é tempo para trabalhar. Mas eis que acontece no mundo do futebol, o Ed Carlos sofreu uma lesão, um trauma no ombro esquerdo neste sábado e não ficará à disposição para o jogo contra o Atlético Goianiense, quarta-feira, 7 da noite, lá em Goiânia. Bom, aí começam a surgir as opções, as possibilidades, até porque, vamos lembrar, o Rodrigo Fernandes está suspenso, não joga. Então, o Orlando vai ser obrigado a mudar a mudar o meio de campo em duas peças. Eu penso que, para a questão da marcação, apesar de não haver, talvez, assim, uma adaptação das melhores do Sandri ali, mas eu iria de Sandri no lugar do Rodrigo Fernandes, junto com o Camacho. 2 volantes e um meia, que se não vai poder ser o Ed Carlos, eu colocaria o Carabarral. Por quê? Porque o cara chegou, o Santos está pagando ainda, ele não foi bem, e o Santos, como está pagando e tem um contrato longo, acho que vale a mesma lógica aqui do vídeo anterior que eu falei sobre o Alex, acho que vale sobre o Carabarral também. Como o Zanocelo não vem jogando, e o Sanches é um jogador mais veterano, e tem o Luan, que dificilmente vai ficar, que são as opções que ele tem, eu iria de Sandri, Camacho e Carabarral. O cara fez um gol contra o Flamengo. Não sei nem se vocês repararam, eu acho que ele até esqueceu que o Santos estava perdendo, porque o semblante de alegria dele por ter feito um gol pelo Santos, e um gol bonito, numa jogada que ele iniciou com um toque de calcanhar no Maracanã contra o Flamengo, campeão da Libertadores, que foi neste sábado, né? Ele parecia uma criança, né? Ganhando uma bicicleta, primeira vez e tal. Então o cara tá com uma moral elevada, né? Fez gol e tal, deve estar esperando essa chance. E como é um jogo fora de casa e você não vai ter o seu principal marcador, seria de bom tom você ter um meio-campo mais híbrido, com jogadores que marcam e atacam. Eu acho que o Carabarral pode fazer mais isso do que o Luan, por exemplo. Eu nem falo do Zanocelo, porque como ele não tem entrado, e exatamente pelo fato do Carabarral ter entrado e ter feito gol, acho que é mais lógico a entrada dele. E tem o Sanches, que pode jogar também, mas a gente sabe que o Sanches, até pela condição física, questão da experiência, talvez fosse melhor guardar para um segundo tempo. O Globoesporte.com deu aqui um time que treinou neste sábado: João Paulo, Natan, Bauerman, Alex, aí sim, Felipe Jonathan, aí Camacho, Sanches e Luan. Aí ou, né? Luan ou Zanocelo ou Carabarral.
Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, que volta de suspensão. Cara, Camacho, Sanches e Luan, se for esse meio de campo, não sei não se a gente não vai ficar muito exposto. Agora, se for Camacho, Zanocelo e Sanches mais à frente, pode ser que melhore um pouquinho. Mas o meu time teria o Sandri, que não está nem aqui nessa lista. Ou, na pior das hipóteses, Camacho, Sanches e Carabarral. Alternativa que eu indicaria ao professor Orlando Ribeiro, quem sou eu para indicar alguma coisa, mas enfim, seria o time mais compacto no meio de campo, com mais capacidade de recomposição, até para garantir aquela liberdade que o Ângelo precisa para jogar. O Lucas Braga vai estar lá fazendo aquele papel, mas ficaria o Ângelo mais livre para poder buscar o ataque com tranquilidade, encostar no Marcos Leonardo. Os dois que eu já disse aqui no vídeo anterior estarão servindo a seleção brasileira sub-20 perto da última rodada do campeonato. Espero que a CBF tenha o bom senso de deixar os meninos jogarem contra o Fortaleza e aí depois sim eles jogarem pela seleção sub-20, né? Vai ser um período de folga, de férias, então fica até mais tranquilo. Então é isso. Eu acho que o Carabarral tinha que ter essa chance, porque assim, você investe num jogador, o dinheiro que o Santos está investindo, e na primeira dificuldade que ele tem, você encosta. Eu sei que é difícil para o treinador administrar, porque ele tem lá 30 caras para pôr para jogar, né? Mas eu acho que algumas circunstâncias elas favorecem o trabalho do treinador, não é verdade? Se o cara fez um gol, entrou contra o Flamengo, mostrando disposição, deixa jogar, põe no próximo jogo. Ele tem mais moral, digamos assim, do que alguns outros que estão aí cotados para entrar na equipe. Claro que o técnico não leva só isso em consideração, ele analisa características do adversário, mobilidade dos jogadores, enfim, parte tática, tudo isso. Mas olhando aqui de longe, olhando aqui de fora, eu entendo que seria a melhor alternativa. Até, como eu disse, para que a gente não encoste um investimento. Você vai falar assim, pô, mas do mesmo jeito então tinha que ter deixado o William Maranhão jogando. É diferente, né? É muito diferente. Você percebe que o William Maranhão não tem a menor condição de jogar no Santos, né? Um dos, né, que não tem a menor condição de jogar no Santos. O Carabarral, a gente viu ele com o Lisca, lembram? De terceiro volante. O cara veio para ser meia, né? Então, por que não dar a ele essa oportunidade jogando um pouco mais solto, né? Sem ter essa responsabilidade tanto de fechar o lado esquerdo, até porque vai ter o Braga em campo, que pode ajudar, ele pode ficar um pouco mais livre, fazer aquela meia ponta da esquerda indo para o meio. Eu acho que é uma possibilidade sim que a gente não pode desperdiçar. O técnico Orlando Ribeiro tem mais alguns dias aí, o Santos só vai para Goiânia na terça-feira, então tem um tempinho para pensar, mas se fosse eu ouvido, se fizesse uma enquete comigo, eu iria com o Carabarral nesse jogo, porque precisa ser aproveitado e pelo belo gol que fez contra o Flamengo na última rodada. Tá certo, meus caros? Flamengo, como eu disse, ganha a Libertadores neste sábado, vocês viram, né? Flamengo que nós encaramos lá na terça-feira, apesar do time deles ter mudado bastante no primeiro e no segundo tempo, mas foi aquilo, né? Fomos lá, jogamos e tal. E o Atlético Paranaense, o vice-campeão, né? Petralha, poxa, que triste para você, né? Perder a Libertadores. Fico feliz pelo Dorival só, basicamente. Acho que o Dorival é um cara que, apesar de tudo, dos erros que ele cometeu na carreira e tal, das interrogações que colocam em torno do nome dele, ele é um cara que eu acho digno, né? Fez o time mais divertido do Santos jogar nos últimos tempos, de 2010. Depois daquele, só de 2019. Então, me felicito com o Dorival pelo título, não porque por mim podia acabar empatado e os caras baterem pênalti até o final dos tempos, mas enfim, não é possível. Agora, para o Atlético Paranaense, ficou na conta aí, né? Nada contra a instituição, a torcida, mas esse presidente do Atlético Paranaense precisa aprender a respeitar um pouco mais os outros, inclusive o Santos. Então, para ele ficam as minhas condolências. Então você vê, esse Atlético Paranaense, o Santos aqui na Vila jogou bem e ganhou, né? Ou seja, no futebol brasileiro, você tem alguns times que têm mais dinheiro, que têm mais potencial, mas não tem, assim, um Real Madrid, um Manchester City jogando aqui não, sabe?
com um pouquinho de organização, que é o que o Vojvoda faz no Fortaleza. Talentos, o Santos tem os meninos, muitos meninos talentosos, mas com uma espinha dorsal de, um baita zagueiro experiente, um baita volante, um baita meia. Aí você tem os meninos em volta. Aí você faz um time. Claro, precisa ter reserva. O Rodrigo Fernandes, por exemplo, tem reserva hoje no Santos, né, com a característica dele. Por isso que eu digo toda hora aqui. O Alisson vai voltar ano que vem para ser um step, digamos assim, né, um stand-by para o Rodrigo Fernandes, que eu espero que o Santos compre. Né? Espero que compre. Estão falando que vão comprar o Zanocelo e tal. Eu espero que o Santos compre o Rodrigo Fernandes. Enfim, é isso. Você tem que ir enxertando o seu elenco, né, com peças que potencialize os jovens. Mas o principal, você precisa ter técnico e precisa ter gente para fazer o planejamento. O presidente do Santos deu entrevista no UOL, falou que não está preocupado agora, já conversou com muita gente, quer dessa vez acertar em cheio, né? O presidente tinha essa convicção quando falou do Lisca, né? Parecia que ele tinha acertado em cheio. Não, vai ficar com a gente até o final de 2023. Agora não dá para errar mais, né? Tem que acertar em cheio mesmo, até porque o próprio presidente disse que 2023 vai ser melhorzinho. Mas isso passa necessariamente por ter um grande treinador e que possa trazer, junto com o scout e tal, esses 2 ou 3 jogadores que deem uma encorpada no time e potencializar a meninada, né? É isso. Então tá provado aí, futebol é jogado. Tem ninguém assim, né? O Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras, que não perde ninguém, né? Perdeu do Atlético Paranaense. Ou seja, futebol você joga. Então tem Campeonato Paulista, tem Copa Sul-Americana, que dá para chegar. Tem Copa do Brasil, que dependendo do que acontecer, dá para chegar. O Corinthians chegou na final, não chegou? Então, tudo é possível. Tomara que o ano que vem do Santos seja melhor, né? É isso. Tá certo, meus caros. Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. Telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na Grande São Paulo, Capital Paulista, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.